você pensa em ter um carro diferentão, que você não vê muito pela rua, que assim se destaca no trânsito, por cerca de R$240 mil, essa picape Ford Maverick é uma ótima opção. Roda a vinheta. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixa seu like no vídeo, o seu comentário. Se tem alguma dúvida sobre o veículo, pode deixar aqui nas perguntas. E caso você queira que a gente faça a avaliação de um veículo novo, usado ou seminovo, pode deixar também aqui nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. Aqui em design da Ford Maverick, o que é interessante é que todos os elementos aqui da frente eles são grandes. Então, os faróis são grandes, que lembram bastante a linha F da própria Ford. A grade ela é dinâmica, então quando o motor está frio, ela se mantém fechada para ajudar o motor a aquecer e quando o motor chega na temperatura de trabalho, ela abre. Um outro elemento aqui da dianteira é essa faixa cinza que liga os dois faróis e o logo da Ford. Aqui de lado, você pode ver que ela é uma picape bem comprida, um pouco mais de 5 metros de comprimento, com 3,70 de entre-eixos. Então, ela tem um ótimo espaço interno, ela é bem comprida, só que você pode ver que ela é bem baixinha. É uma picape de 1,73 m de altura. Então, você pode ver que o jeitão dela de esportivo de picape rebaixada é o que caracteriza a Ford Maverick. E continuando aqui nos detalhes da lateral, ela tem essas rodas de 17 polegadas pintado em preto, só que apesar de ser uma picape com vocação mais esportiva, ela tem um pneu bem borrachudo. É um pneu 225 com perfil 65, então é um perfil alto que ajuda no conforto do veículo. Ele tem esse aplique plástico que mostra a versão Lariat, que é a versão única aqui no Brasil. É um aplique plástico que imita uma abertura de ar. Continuando aqui na lateral, ele tem esse teclado que você pode usar o código para poder abrir a porta sem a chave, abrir ou trancar o veículo sem a chave. E vindo aqui para o fundo, você vai ver que as lanternas são grandes, as lanternas são em LED, também característica da linha F da Ford. E em baixo relevo, a gente tem o logo da Maverick estampado na tampa. E aqui também você vai perceber que, apesar de ser uma picape com características e vocações esportivas, ela tem esse logo aqui, AWD, porque ela tem tração integral. Então, você pode se aventurar na cidade, mas no fora de estrada ela também tem um bom desempenho. E se a gente está falando em picape, não tem como a gente pensar aqui em capacidade de carga. A Maverick, assim como a Fiat Toro, é uma picape feita em monobloco, não é montada sob chassis, e a vocação dela aqui não é carregar peso, é ser uma picape mais prática para o uso diário. Mas apesar disso, ela tem 617 kg de capacidade de carga e 943 litros de volume. Ela é menor de capacidade, a Toro, por exemplo, pode carregar até 1 tonelada, mas como eu já falei, a vocação dela não é para carregar peso, é uma picape pensada para o uso mais familiar, então nesse aspecto ela atende muito bem essa demanda. Por dentro, a Maverick não é pensada em ter um acabamento muito requintado. O que é mais de qualidade mesmo aqui é o couro do revestimento dos bancos e desse console central, só que painel, forro de porta, tudo é em plástico duro. O que é interessante nesse caso é que apesar de ser um plástico duro, né, ele tem um acabamento muito bom. Ele é um plástico de muito boa qualidade, ele tem várias texturas diferentes, seja aqui nessa área cinza mais clara, que tem umas impressões diferentes em relevo nessa área, ou seja nessa parte superior que olhando parece um material emborrachado, mas na verdade ele é só plástico mesmo. Aqui por dentro ele tem essa central multimídia de 8 polegadas, que ela tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, só que essa conexão é somente por fio. Nessa área central a gente tem o painel do ar-condicionado, que é de 2 zonas, então tanto o motorista quanto o passageiro conseguem regular a temperatura de acordo com o que achar melhor para cada um. Nessa área, ele tem esse pedaço aqui, ele é mais compartilhado com a Ford Bronco. Então, o painel de instrumentos aqui em TFT, ele é de colorido, ele traz o computador de bordo nessa área central. Os mostradores são analógicos. O volante multifuncional, também da Bronco, do lado esquerdo, ele traz os controladores de cruzeiro. E do lado direito, eles trazem um misto do controlador do computador de bordo nesse botão superior. E na parte de baixo, o botão para você trocar de música, acessar menu aqui do controlador. E desse lado esquerdo, na parte de baixo, para você regular volume. Aqui o botão seletor de marchas ele é giratório, chamado pela Ford J-Shifter. O freio de estacionamento é eletrônico. Nesse botão a gente tem 5 modos de condução, que a gente troca entre o escorregadio, o modo de lama ou terra, um modo mais para areia, um modo normal ou um modo utilizado para você rebocar o veículo. Aqui eu tenho o controlador de tração, o start-stop e o auxílio para descida,
Então ele tem um limitador de velocidade para te auxiliar a descer principalmente em local escorregadio. Esse carro vem equipado com motor 2.0 EcoBoost de 235 cavalos e 38,7 kgfm de torque. Também usa um câmbio automático convencional de 8 velocidades e a tração integral dele é inteligente. Na verdade, quando ela fica na maior parte do tempo na dianteira, e em situações que ele precisa utilizar a tração traseira, como uma pista escorregadia por causa de chuva, em locais que tem gelo, terra, lama, aí ele equilibra essa tração na dianteira e na traseira para proporcionar para o motorista uma condição de direção mais segura e mais propícia ao que ele precisa mesmo. O que é interessante aqui é que quando você usa esse carro, ele não tem ele é um carro que ele é potente, é um carro que é torcudo em si, só que ele não é desconfortável, ele não é um carro que dá aqueles coices nas acelerações, ele é bastante suave. Mas se você exigir mais dele, se você pisar no acelerador, ele responde do jeito que você pedir. Na cidade, por exemplo, ele sobra. Falando aqui sobre conforto, principalmente conforto de suspensão. Ela é uma picape em monobloco, como assim a Fiat Toro é, e ela é pensada justamente para ser uma picape mais confortável do que é uma picape montada sob chassis. Então, ali na suspensão traseira é uma suspensão independente e ela usa amortecedores, ela não usa feixe de molas. Então, ela é pensada mais para conforto. Só que sendo uma picape, considerando que ali na caçamba ela está mais vazia, tem aquela área lá sem peso, não tem jeito, ela vai balançar mais do que um carro comum, mas mesmo assim, pensando que ela é uma picape, ela é bem confortável. Um outro ponto positivo que eu identifiquei aqui é a questão dos freios. Tem carros que quando você, principalmente carros automáticos, quando você vai utilizar o freio, parece que o freio ele tem uma folga entre o ponto em que você começa a frear e o ponto em que ele freia efetivamente. Nesse carro não, todo o pedaço, o tanto que você frear, ele já está cumprindo a tarefa dele de freio. Então, pisou um pouquinho, ele já está freando um pouquinho, ele não tem essa folga. Se fosse para fazer um ponto de crítica, aí já uma crítica mais pontual que não vale para tantas pessoas, é para quem freia com o pé esquerdo. Se você está acostumado a dirigir carro automático e freia com o pé esquerdo, os pedais eles são muito localizados à direita. Então, para você frear com o pé esquerdo, você tem que dirigir com o corpo nessa posição. Isso, para quem está com esse costume, um carro automático usando os dois pés, é uma forma mais confortável de dirigir, não é uma forma tão segura para quem não está acostumado, só que nesse carro não vai ser tão confortável quanto nos outros. Isso também acontece porque o pedal aqui do freio, ele não é um pedal muito grande. Para a média de carros com freios de carro automático, ele é um pedal pequeno. Então, por conta disso, se você for usar o pé esquerdo aqui, você vai ficar mais lateralizado, vai cansar mais do que usar o pé direito. Então aqui, vai para o comum, põe o pé aqui no encosto do lado esquerdo e usa só a perna direita. Se considerar que essa picape não é um carro pensado para ser econômico, mas sim um carro que te proporciona mais desempenho, o consumo não é dos piores. Ele é um carro equipado com motor somente a gasolina e andando em condições de tráfego, como a gente está aqui, é um tráfego mais livre, sem pegar muito trânsito, com ar-condicionado ligado o tempo todo, você consegue chegar a uma média de 8 km por litro. Na estrada, em condição que o câmbio deixa o motor funcionando em rotações menores, sem perder desempenho, é claro, você consegue médias de até 10, 11 km por litro. Então é uma média até que boa, dá para você ter um bom convívio com esse carro. Agora, falando em itens de série, ele é um carro bem equipado, sim, ele tem ar-condicionado dual zone, tem a central multimídia, painel de instrumentos digital, freio com ABS, EBD, é um carro com equipamentos de série tão bem equipado quanto os vários outros. O grande problema dele, digamos assim, se é um problema, é a falta de itens de série de segurança autônoma, como é o comum nos veículos de hoje. Então, para você ter uma ideia, ele não tem alerta de ponto cego, ele não tem a luz espiã de ponto cego, ele tem um espelho que faz essa função aqui, um espelho com dupla função. Ele não tem alerta de mudança de faixa, nada disso. Os únicos itens que ele tem é um alerta de colisão frontal, então se por acaso o veículo da frente frear e você se distrair, ele vai dar um alerta para poder frear o carro, e tem um freio de emergência,
que vai funcionar tanto para pedestre quanto para ciclista. Caso andando aqui alguém atravesse e você não perceba, ele vai frear o carro como uma forma de segurança. Item de segurança é só isso. Fora isso, também tem os 7 airbags, são itens assim mais do que necessários, mas pelo menos nesse ponto, pensando que o caminho é para os veículos autônomos e semi-autônomos, nesse aspecto o Ford Maverick está num degrau abaixo. Pensando em concorrentes, como você pode ver, a Maverick não tem tantos assim no mercado. Como picape monobloco, só tem a Fiat Toro, que na versão Ultra top de linha ela custa cerca de 20 mil reais a menos. Só que ela oferece um conforto de rodagem menor do que a própria Maverick e um acabamento melhor, só que em questão de dirigibilidade a Maverick é melhor. E por faixa de preço, a gente pode considerar aqui dois SUVs, como o Peugeot 3008 Griffe e o Jeep Commander, carros bem diferentes. O 3008 focado mais em acessórios de apoio à condução e acabamento premium, e o Jeep Commander, um carro com 7 lugares, com acabamento de muito maior qualidade e talvez com uma capacidade off-road melhor que a Maverick. E acrescentando uma picape aqui entre as concorrentes, a Nissan Frontier de entrada, ela vem com motorização 2.3 diesel de 163 cavalos e custa pouco mais do que 10 mil reais a mais do que essa versão. E ela tem uma capacidade de carga maior, são mais de 1 tonelada de capacidade e mais de 1000 litros de caçamba. Só que por ser uma versão de entrada, ela não tem nem central multimídia. E aí, o que você acha? Entre esses concorrentes, qual que você levaria para casa? Os concorrentes ou a Ford Maverick? Eu acho que eu levaria a Maverick. A Ford Maverick é a picape que melhor combina as qualidades de uma picape feita em monobloco com uma feita sob chassis. Ela é boa de andar, tem um espaço interno muito bom e tem uma capacidade de carga o suficiente para você usar no dia a dia. E quando você pensar por cerca de 236 mil reais o que você pensa em comprar, eu compraria uma Maverick, que é um carro diferente, um carro gostoso e serve para tudo, inclusive no off-road. E você, qual escolha você faria? E aí, o que achou? Ela tem um lugar na sua garagem? Então que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Aqui na Instacarro você vende o seu carro usado ou seminovo com garantia de dinheiro no bolso, que é mais segurança para você. Vem para Instacarro, a gente te liberta para você seguir em frente.